Olá, sétimo ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Nós estamos estudando sobre os líderes religiosos. Na última aula nós estudamos e vocês pesquisaram sobre os líderes da religião do judaísmo, né? A questão dos rabinos e também rabino, que significa o quê? Mestre. E também a questão dos líderes religiosos do cristianismo, que também tem tantos, né? Padres, pastores, o Papa, por exemplo, que muitos de vocês citaram. Então, esta foi a atividade, também é o tema da aula, da nossa última aula. Hoje na página, vamos ver qual página está aqui, abaixo desta, página 39. Na página 39, nós vamos estudar sobre os líderes religiosos no islamismo e também os líderes religiosos, na página 41, do budismo. Como vai ser a atividade de hoje? Tá? Então prestem atenção desde já. A atividade de hoje vai ser você escrever as principais ideias desta aula. Você, em forma de tópicos, vai fazer assim. Por exemplo, escreve numa folha à parte: líderes religiosos no islamismo. Quais são as principais ideias dos líderes religiosos no islamismo? Aí você escreve isto, depois escreve uma outra ideia. Cada ideia, cada tópico não precisa ser muito grande. Quando eu falo as principais ideias, você vai dividir, né, as principais ideias. Ou seja, primeiro ponto, o islamismo pensa isto. Segundo ponto, o islamismo pensa desta maneira. E assim você vai subdividindo em tópicos, ok? Por exemplo, o que significa califa? O que significa cheque? Ayatollah. Então, mais ou menos dessa maneira. Principais ideias em formas de tópicos você vai fazendo. E quando chegar na vez do budismo, você vai lá, principais líderes do budismo. Aí abaixo vai ter as principais ideias, ok? Então, conforme o professor vai falando, você já vai escrevendo as principais ideias na folha, tá bom? Se precisar pausar, retornar no vídeo, fica à vontade. Essa vai ser a atividade de hoje, que depois vocês vão enviar uma foto para mim dessas principais ideias. É como se fosse um resumo, tá? Da aula de hoje. Então vamos lá. Líderes religiosos no islamismo. No islamismo existem diversos títulos para líderes religiosos, que variam de acordo com a função, o período histórico e o país. Aqui já temos um ponto, uma ideia. Temos que entender que, por exemplo, no judaísmo nós vimos que a maioria dos líderes são rabinos, né? Umas religiões têm menos tipos de líderes, outras mais. E o islamismo, os líderes recebem vários nomes. Nós vamos ver daqui a pouco. Vários títulos, vários nomes para um líder. Mas isso tudo depende do país em que ele vive, depende da função que ele exerce, depende do momento, o ano que ele está exercendo, tem todas as questões. Em países cujo o poder religioso e o político estão associados, ou seja, fé e política estão juntos, os títulos de líderes são bem específicos. Vocês têm que entender que existem países em que digamos assim, o presidente, ele é também um líder religioso. Tá? Existem países que são assim também. O mesmo líder de uma fé é o mesmo presidente. Então, às vezes, ele vai ter um título diferente por causa disso. Então, tem todas essas questões também. Aqui temos uma foto. Aqui está escrito assim: imã ensinando uma criança as escrituras sagradas. Imã é um título de um líder. É como se fosse uma catequese islâmica, né? Que tem um homem mais de idade, mais experiente, que passa os ensinamentos para os mais novos, as novas gerações, as crianças.
que estamos vendo. Este é um líder também, o imã, responsável de transmitir a doutrina. Vamos então ver os principais líderes do islamismo. Califa. Quando o profeta Muhammad, né, ou Maomé, né, é mais popular Maomé, né, que digamos foi aquele que fundou o islamismo, mas uma pronúncia mais próxima do que eles falam, né, profeta Muhammad, faleceu, o Abu Bakr, um de seus discípulos, tornou califa, termo árabe, da língua árabe significa sucessor. O termo passou a designar o líder político e religioso de todo o Estado árabe. Foi usado por 45 outros governantes até que em 1258 uma invasão mongol pôs fim ao califado. O título continua a existir de forma simbólica. Então, califa é aquele todo sucessor do primeiro líder, Maomé, fundador da religião islã. Ele é todo sucessor, então todo aquele que sucede, digamos assim, o maior líder, o líder principal para eles é o califa. Passa a se chamar isso também, dessa maneira. E hoje ainda existe também esse termo. Ok? Então o califa é um dos principais líderes do Islã. Sheikh. O termo árabe shaykh, ok? Ou sheikh, né? Que significa ancião. Tá? Perdão, aqui não é sheikh, é sheikh, tá? Que se pronuncia com sheikh. Esse termo significa ancião. O que é um ancião? Uma pessoa mais velha. Ou idosos, né? Pode ser usado por qualquer pessoa com alguma autoridade religiosa. Líderes de ordem, diretores de universidade, chefes da tribo e ulemás podem ser considerados sheiks. O respeito à autoridade religiosa do cargo são grandes fatores de status em países muçulmanos. Aqui está então, todo aquele que tem alguma autoridade nesses países, uma autoridade religiosa, não importa se é diretor de uma universidade, líder de alguma coisa, mas se está relacionado à religião, ele é considerado um sheikh, ok? Ayatollah, outro líder religioso. Conceito que surgiu no século XIX. No Irã, para designar os juristas islâmicos, juízes mais renomados. O mais alto grau dentro da hierarquia dos mullah. O termo vem do árabe ayat. Aqui está. Allah, ayat, Allah. Manifestação de Deus. Entre os xiitas, uma das correntes islâmicas, o Ayatollah deve agir como fonte de referência para toda a comunidade. E para alguns, pois, possui um poder equivalente ao imã. Então, os Ayatollah, né, são geralmente pessoas mais cultas, né, pessoas inteligentes, digamos assim, que estudam, juízes, né, como nós conhecemos, juízes, e eles é como se tivesse o poder de entre uma coisa. Eles têm que, por exemplo, aconteceu uma situação e eles têm que julgar quem que é o certo e quem é errado. Então é como se eles recebessem a manifestação de Deus para julgar e discernir quem está certo e está errado. Imã, lembram? O imã é aquela da foto acima, está ensinando a criança. Um dos conceitos mais polêmicos do islamismo. Vamos ver por quê. Varia de acordo com as seitas, com a região e com as mesquitas. Existem vários seitas, ou seja, grupos entre o islamismo, não a religião, digamos assim, que tem tanta unidade, né? Tem muitas seitas, grupos diversos, e às vezes esses grupos têm até alguns
fazem desses grupos rebeldes, não são todos, vocês têm que entender que não são todos, mas desses grupos rebeldes, algumas seitas rebeldes, extremistas do islamismo, aí tem aqueles terroristas, né? Para muitos grupos, é o nome dado a quem está coordenando a oração. Entre os sunitas é conferido aos califas, em outro sentido, a teólogos e a outras figuras notáveis. Entre os xiitas, o imã é o iluminado que deve guiar todo mundo islâmico em assuntos religiosos seculares. Vocês já viram que o termo imã pode significar muita coisa. Pode ser aquele que ensina, aquele que conduz uma oração, aquele que é considerado um iluminado, que deve dar conselhos. Então depende da situação. Mulá e ulema. Os dois termos se referem às autoridades versadas no islamismo. São professores, teólogos, advogados, conhecedores dos escritos sagrados. A diferença entre eles é que os mulá, do árabe maula, que significa senhor-chefe, surgiram no Irã e são essencialmente xiitas, e os ulema, que possuem conhecimento, são sunitas. Outra diferença isso depende também um pouco da seita, né, da vertente que segue, mas em geral são homens também cultos, né, intelectuais, que geralmente são professores, que ensinam sobre as principais ideias, né, dos textos sagrados deles. Aqui são os principais líderes do islamismo, tá? Vemos que é uma diversidade muito grande, né? Uma diversidade de vários significados, e vocês já devem estar anotando aí as principais ideias destes. Ok? Então vamos ver agora na página 41, já que vemos, né, resumidamente sobre a religião do islamismo, seus líderes. Vamos ver agora os líderes do budismo, tá? Vocês estão vendo aqui um monge budista fazendo a sua meditação. Página 41. Siddhartha Gautama. O Buda, sabiam que esse era o nome dele? Então Buda, né, ele se chamava Siddhartha Gautama. Sempre esteve acompanhado de monges durante sua jornada pelo nordeste da Índia. Então o Buda existiu. Eles acreditam pelo menos que o Buda foi um ser iluminado. Um monge muito iluminado, que sempre andava com outros monges, e dessa maneira eles também, esse Buda, né, era um monge mais iluminado, digamos assim, mais inteligente, né, mais espiritual, que guiava os outros monges, e viviam no nordeste da Índia, uma religião muito forte na Índia, então é o budismo. Monges e monjas, né, homens e mulheres, líderes espirituais do budismo, abandonam todos os bens materiais para dedicarem-se à vida religiosa. Então, uma ideia importante. Quem decide se tornar monge no budismo tem que deixar tudo. Não pode ter coisas materiais, não pode ter nada, mas deixa a família, tudo, somente para se dedicar à vida religiosa. Seus principais compromissos são o quê? Estudar os textos sagrados, meditar, espalhar a mensagem de Buda. Então, aqui estão as principais ideias do budismo, nos quais eles têm que, então, ler o texto sagrado, esse momento de meditação da foto, e tem que espalhar no mundo a mensagem que Buda deixou para a humanidade. Aqui nós estamos vendo então que os principais, entre os líderes, os monges todos, né, digamos assim, são como se fossem líderes. Mas o grande líder do budismo foi Buda. A cabeça é raspada, é comum isso entre eles, e os monges e monjas de diversas linhas, como o budismo zen e o tibetano. Então não importa se é homem ou mulher, mas no budismo raspam a cabeça. Na Índia da época de Buda,
cabelo representava a casta a que uma pessoa pertencia, ou seja, sua hierarquia na sociedade. Assim, raspar o cabelo demonstra desapego e busca por igualdade. Na Índia, antigamente, tinha um sistema chamado de castas. Talvez tenha até hoje, em alguns lugares, mas antigamente era mais forte. Esse sistema de castas, eles dividiam até de forma muito preconceituosa as pessoas, né? Existiam as castas dos mais pobres. Os mais pobres estavam nas castas inferiores, né? Digamos, castas como se fossem grupos ou seitas, como vocês preferirem compreender. Grupos que não se separavam. Você morria pobre, ia morrer pobre. Dificilmente ia sair dessa condição de casta. E aqueles da casta mais rica. Então, se você tivesse um cabelo bonito, digamos assim, né, grande, isso significava que, bem cuidado, né, significaria que você pertencia à casta dos ricos, né, da elite. Se tivesse um cabelo mais ou menos, ou até raspado, significaria que você pertenceria à casta mais pobre. Então, os monges budistas, eles já que pregam, eles sempre pregaram de desapego. Sempre pregaram desapego em várias circunstâncias. Desapego aos bens, né? Eles falam que não leva a nada essa questão de apegar-se a um bem material. E você rapando a cabeça, isso é um sinal de que você não está preocupado com beleza, não está preocupado com aparência. Você está preocupado com o seu espírito, se você vai ser feliz. E assim também buscam por igualdade, porque o sistema budista, ele vai ao encontro, mas de forma contrária. É uma forma de protestar contra esses sistemas de casta que não permite que pobre seja rico, né? Digamos assim, que não se misture entre eles. As vestes laranjas são mais comuns nos monges da Tailândia, mas podem variar de acordo com a linha do budismo. No budismo tibetano, ser lama significa ser guru, mestre ou professor respeitado. Então, Dalai Lama, hoje na atualidade, Dalai Lama é o principal líder budista. E ele é o chefe de estado e líder espiritual do Tibete. O termo Dalai Lama significa um professor cuja sabedoria é profunda como o oceano. Que legal, né? Um professor cuja sabedoria é profunda como o oceano. Realmente, um oceano é um negócio assim enorme, né? De muita água e tem muitos metros de profundidade. E para você ser um Dalai Lama, que é um título daquele que é o chefe principal do budismo, você tem que ter muita sabedoria, né? Esta então é a aula de hoje, as principais ideias sobre os líderes no budismo, né, que são os monges e o Dalai Lama. Nós vimos também sobre os vários títulos líderes que tem no islamismo. Espero que vocês tenham anotado as principais ideias. Envie para o professor uma foto, tá bom? E aguardo para a correção de vocês. Bom estudo, um abraço, qualquer coisa estou à disposição. Até mais!